Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Olhar Tech. E como vocês sabem, a gente está aqui para conversar sobre tecnologia, mas de uma maneira muito mais tranquila, né? Muito mais palatável para os ouvidos e para o conhecimento de todos. A gente quer falar de tecnologia sim, mas tecnologia que seja aplicada ao dia a dia de todo mundo. E como que essa tecnologia pode mudar para o bem ou para o mal a vida de todos nós. Comigo mais uma vez aqui, meu amigo Eduardo Julião. Edu, tudo bom, Fábio? Tudo bom? Seja muito bem-vindo de novo. Obrigado. E vamos falar hoje sobre um assunto super legal, né? E que acho que todo mundo está interessado para saber um pouco mais, até porque todo mundo hoje em dia tem ficado muito em casa, né? Coisa de home office, as pessoas estão criando novos tipos de dores. O Edu tem um pouco de dor. Não, eu quase não sinto dor, não. É porque eu sou novinho. Ah, tá certo. Eu sou novinho não tem dor, não. Tá doendo aqui. A gente vai falar da sua dor daqui a pouco. Vou já fazer uma consulta. E com a gente aqui uma convidada super especial, a fisioterapeuta Mariana Vita. Mari, muito obrigado por ter aceitado. Obrigada. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E a Mari é uma amiga minha também, particular, amiga de família e tal, mas é uma especialista na área de fisioterapia. E a gente vai conversar um pouco sobre, né, se mudou muito desde, né, da época do Julião, deve ter mudado muito a fisioterapia, né? Eu já disse que eu sou da Angélica pra cá. Tá certo. A música que eu mais escutava era aquele Voo de táxi, né? Tá bom. E a gente vai falar um pouco com a Mari. Mari, assim, primeiro, antes de mais nada, assim, que eu queria saber de você é, por que fisioterapia? Puxa, por que fisioterapia? Lá atrás, né, quando a gente tá no colégio ainda, começa aquela tensão de o que eu vou fazer da vida, né? O que você vai ser quando crescer, né? Isso. E aí as pessoas começam a dar palpite, né, na nossa vida. Então eu fui fazer o tal do teste vocacional. Eu legal. sabia que eu não queria nada muito relacionado à área de humanas, na real, mas eu não tinha certeza do que eu queria. E o colégio que eu estudava na época, quando eu chegava no terceiro colegial, eu tinha que escolher entre as três áreas. Humanas, biológicas, humanas, exatas ou biológicas. Optar o terceiro ano por uma delas, né? E aí eu fiz, e aí vai para a área da biológicas, e aí eu fui. Fui assim Mas na onda. Você foi por causa do teste vocacional? Fui por causa do teste e eu sabia que eu não queria humanas, mas eu podia ir para exatas porque eu gostava, mas fui para biológicas. E aí lá eu comecei a pesquisar. Eu tinha um tio médico, neurologista, que trabalhava no 9 de julho na época, e ele me levou um dia para passar o dia no hospital com ele. E eu falei, médica, eu não quero ser. Daí nessa hora eu falei, Eu tô rindo porque o Julião tem uma filha que tá fazendo medicina agora, né? Tá no terceiro ano. No terceiro ano. E a outra, e tem mais uma filha que quer fazer, então. Uau, Exato. Então. Isso, né? A partir desse dia eu falei, não quero, Mas né? por que você não... Porque eu achava muito pesado o ambiente e eu não queria o ambiente hospitalar, mesmo sendo tão jovem e sabendo que, por exemplo, qualquer área que eu fosse, eu deveria passar por um hospital, né? Mas, enfim, o hospital não foi legal. A medicina, eu acho que você tem que ter muito dom, né? É um muito, negócio de dom. negócio, e é muita de dedicação, e tudo em cima de você e tal. Exato. E aí eu comecei, puxa, o que eu vou fazer? E na minha época lá, né, 16 anos atrás, a fisioterapia tinha dado um boom mesmo, né? Assim, as faculdades cresceram. Tanto é que era muito concorrido o vestibular naquela época. E aí eu entrei na onda da fisioterapia e falei, vou fazer. Mas eu tentei sem ter certeza do que era aquilo. Quando eu entrei na faculdade, é que aí eu tive certeza que era aquilo que... Então foi primeiro um namoro meio que... tipo, não foi muito com a cara. Não foi, é que nem a Dali fala pra mim, a Dali, minha esposa. Quando eu conheci o Fábio, não gostei muito dele. Assim, tipo, não tava... vou ficar com ele. Vou tentar. É meio vou ver onde vai dar nisso. Então, são 10 anos aí que a gente já tá junto. Né? Mas é interessante que geralmente o amor começa assim, né? É verdade. O amor começa assim. Com a minha esposa é do mesmo jeito. Eu tô com ela já tem... Eu a conheço há alguns anos. Agora fala. Eu falei do meu. Quanto tempo faz? 30 anos. 30 anos. De relacionamento. Uau. E foi assim também, né? A gente não... Eu até acho possível a questão do amor à primeira vista, né? Mas
É um negócio que às vezes fica um pouco meio utópico, né? Sim. Mas aí com a convivência realmente você começa a desenvolver o amor, o carinho. E aí com a profissão também acontece isso. Pra mim aconteceu, não era um grande sonho de vida, não era uma grande paixão, nem um desejo. Quando eu resolvi que eu ia para biológicas, eu resolvi que eu queria lidar com pessoas, que eu queria fazer alguma coisa e que eu não queria medicina, ponto. E aí a fisioterapia era moda e eu fui. E qual foi o clique que tem em você que você falou, putz, você estava estudando? Você falou, nossa, porque normalmente tem esse clique, não sei, eu já tive várias vezes, né? E, nossa, caiu a ficha. Cara, eu tô gostando mesmo de fazer isso. Teve algum momento específico? Eu acho que dentro da universidade, o primeiro ano é muito básico, é muita festa, né? Uhul e tal, e o pessoal é muito novo, né? São outros interesses. Mas quando a gente vai evoluindo, quem realmente tá gostando vai ficando, né? Porque quem não quer mais, abandona no primeiro ano. Sim. E aí foi quando eu comecei a me envolver mais com iniciação científica na faculdade, comecei a estar mais próxima de professores, eu era meio nerd, na verdade. E aí eu pegava monitoria de umas matérias que ninguém queria, sabe? E aí eu comecei realmente a perceber. Quando eu cheguei no último ano, que era um ano totalmente prático, era um ano de estágio, você tinha que... E aí sim, você punha a mão no paciente, óbvio que com supervisão, e passava por 1000 áreas, foi quando eu realmente falei, puxa, é isso que eu quero. Foi no último ano que eu tive a certeza absoluta. Apesar de gostar da faculdade, né? Eu gostava do que eu estava estudando. Quando eu tive esse contato com os pacientes, foi quando eu realmente falei... É isso. E aí, a partir de lá, eu saí da faculdade, aí fui pra primeira pós-graduação, daí fui pra segunda pós, daí tentei entrar no hospital, que era o meu sonho, que era trabalhar no HC e tal. E aí, a minha vida foi... E olha que engraçado, né? Você não queria, quando você foi com o teu tio, você não gostou do ambiente, mas depois ele acabou virando um sonho pra você. Mas tem um detalhe, não era o ambiente hospitalar de internação. Eu queria o ambiente hospitalar, que era o HC, que era onde eu queria estar, mas era fora da internação. Era tipo aquele paciente que já teve alta, que precisa que já se foi recuperar. para casa e volta para reabilitar. Mas dentro do ambiente. Então não tinha nenhum internado, entubado, nada disso. Né? Entendi. E me conta uma coisa, mudou muito, assim, com relação à tecnologia mesmo, né? Tanto de equipamentos, como remédios, ou como tratamentos. Mudou muito desde essa época que você se formou até hoje? Nossa, mudou muito, né? Foram 16 anos e... Tanto é que, assim, o que a gente aprende na faculdade há 16 anos, a gente usa muito pouco hoje em relação à tecnologia, mesmo porque não tinha tanta tecnologia. Eu lembro que a universidade que eu fiz até tinha alguma coisa mais voltada para o esporte, que era mais, olha, o top do top. Mas hoje em dia, o top do top daquela época já não todo mundo tem, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei no hospital, que a gente ficou, era um instituto que chamava INREA, Instituto de Medicina Física e Reabilitação. Eu entrei lá em 2007 e eu saí de lá em 2018. Então, eu fiquei 9 anos. Quando eu entrei, era um hospital. Quando eu saí, a gente já tinha um monte de equipamentos que reabilitavam marcha, que reabilitavam as terapeutas ocupacionais. Na verdade, dentro do instituto, dividia um pouco a reabilitação de membros superiores e membros inferiores. Então, a gente ficava com membros inferiores, o pessoal da TO ficava com os membros superiores. Mas elas tinham uma série de robôs que prendiam os braços dos pacientes. Olha, que legal. E aí, assim, tudo ligado com realidade virtual. Prendia o braço pra quê? Então, por exemplo, assim, ó. Imagina um paciente que sofreu um AVC. E aí, é uma lesão no cérebro que paralisa uma parte do corpo. Então, ele tinha uma série de consequências por conta disso. Uma delas era não movimentar braço ou perna. E aí, o robô das meninas da TO, por exemplo, o que é TO? TO é terapia ocupacional. Na verdade, poucas pessoas conhecem, na real, né? Porque a fisioterapia faz muito, mas a TO, ela insere a pessoa de volta às atividades cotidianas. Que legal. Tanto da parte cognitiva, porque elas trabalham junto com a psicologia quanto da parte motora.
E aí colocava o braço, daí tinha uma realidade virtual, então uma tela de computador na frente, e o paciente era meio o avatar do negócio. Que Olha só que legal! Interessante, né? E o robozinho, ele dava a assistência necessária, porque ele conseguia fazer uma leitura de quanto a pessoa entrava voluntariamente, do que ela ainda tinha de músculo, por exemplo, e quanto que ele precisava. Então o robô, esse braço Fazia. movimentava o braço E aí era, da por pessoa, exemplo, do paciente. um negocinho aqui, tipo um joystick, vai. Tá. Bem simplista a minha explicação, Claro, mas, claro, né? Claro. E aí ele tinha lá na tela o objetivo de jogar a bolinha no buraco. Certo. E aí ele ia trazendo no movimento. É que o robô compensava as falhas Que ele, que ele tinha. Mas ele entrava de uma... Vou falar mais do de pernas, né? Que era mais a minha realidade. Então, lá na época, no instituto, a gente tinha 2 grandes robôs de reabilitação de marcha. Que eram o Gel System e o Locomat. O marcha seria andar, né? Caminhar. É. Tá. Então, assim, no geral, quem ia para reabilitação de marcha? Os pacientes que tinham lesão cerebral, que sofreram AVC ou sofreram traumatismo craniano em algum acidente, que tiveram prejuízo, ou aqueles que tinham lesão medular, por X motivos, e que tinham prejuízo. E aí você prende as pernas do paciente no robô, e ele também tem uma TVzinha na frente dele. Tá. E aí a TVzinha é um robô, um avatar, que tá caminhando na floresta. Você escolhe onde ele vai caminhar, na verdade. Tá. E aí esses robôs, eles iam movimentando as pernas do paciente. Normalmente o paciente sempre tem uma mais forte que a outra, né? Então você consegue ler o que tá acontecendo. Entendi. E você vai trazendo o paciente para participar do movimento. Que legal. E aí você consegue ir tirando a assistência do robô conforme o paciente, por exemplo, vai evoluindo. Isso quando eu saí do instituto, em 2018. Quando eu entrei, era todo mundo na barra paralela. Entendi. E Olha a que legal. gente botando a mão nos pacientes e tal. Mas eu também acho que os robôs, eles também não conseguem substituir completamente a mão humana Claro, na sem reabilitação. dúvida, sem dúvida. E essa era sempre uma briga nossa, né? Porque nem sempre só o robô era suficiente para resolver aquela questão XYZ. Acho que, como eu falo sempre, com relação à tecnologia, você tem que ter equilíbrio. Né? Não dá para imaginar que a tecnologia vai fazer tudo. Desculpa, Não, Fábio, pode até para te complementar, é porque o meu jeito de entender, a tecnologia tem que ser usada para complementar, nunca para substituir. Então a substituição é que é um detalhe. Você aí pode perguntar, mas tem tanta coisa sendo substituída, né? Mas substituir funções, mas não substituir a solução como um todo, exato. Né? Então, por exemplo, dando um exemplo muito básico, né? Porteiro de prédio, por exemplo. Hoje você já consegue ter virtual. No meu então, assim. Lá. Exato. Só que o que acontece? Não é que você tenha substituído. Você continua precisando de pessoas. Você simplesmente complementou e você está precisando agora de pessoas para fazer outras funções. Desenvolver, estar remotamente, né, com conhecimentos diferentes. Então, meu jeito de entender, a tecnologia tem que ser complementar. Sim, sem dúvida. Nunca substitutiva. E essa sempre foi uma grande briga, né? Porque, por exemplo, aí depois, uma época lá no instituto, eu ingressei no mestrado. E o meu mestrado era realmente comparar as tecnologias de membros inferiores, que era a reabilitação de marcha. E aí você começa a ler os artigos, né, tal. E assim, a maioria dos artigos justificam os robôs. Uma das justificativas, né, não é a principal, mas uma das justificativas é diminuir a quantidade de mão de obra necessária. Por quê? Porque, por exemplo, dependendo da lesão do paciente, você precisa de mais de um terapeuta. Segura de um lado, segura do outro. Para fazer a mesma reabilitação. Então, por exemplo, antes de chegarem os robôs, a gente tinha as esteiras rolantes com suspensão. Então, era um suspensor, prendia o cara, ele ficava preso e a esteira ia rolando. E aí, como ele não tinha controle, ficava um sentado de um lado, um sentado do outro, às vezes um segurando na pelve, tipo, 3 pessoas para o cara conseguir. Quando vem o robô, na teoria é um terapeuta só, porque você tá com ele todo preso e tal. Então, essa realmente era uma justificativa. E até acho que muitos institutos conseguiam verba para adquirir os robôs que não são baratos. Para reduzindo o custo. Para reduzir custo, né? Então, mas aí eu te pergunto, Mari,
qual que é o efeito prático para o paciente, assim? Essa tecnologia realmente, o tempo de recuperação é diferente, ou a qualidade da recuperação é diferente, ou simplesmente substituiu, entendeu? Na realidade, você consegue mais precocemente colocar, por exemplo, um paciente em pé que não ficaria em pé, Entendi. um cadeirante. Então que tem algum ganho realmente? Existe uma possibilidade, sim. Mas cada vez a gente também percebe, e até com o próprio trabalho lá que eu desenvolvi, que é para uma população específica também, né? Porque daí, senão também, começa a se achar que o robô vai resolver a vida de todo mundo e que ele vai trazer de volta uma marcha que eu perdi. Entendi. E não é assim, né? Então, assim, você começa a restringir para uma população que realmente tem alguma indicação. Não entra todo mundo no mesmo bolo, né? E aí o fisioterapeuta que tá lá no solo, no tablado e tal, ele tá trabalhando musculatura para só manter condição muscular, de repente, porque aquela pessoa não tem um prognóstico tão bom. Mas ele vai continuar precisando do terapeuta para... Eu fiquei com uma dúvida quando você falou dos membros superiores, que o robô ajudava, com uma pessoa com AVC, por exemplo, que uma parte do cérebro teve algum problema, só que o outro... Esse robô ajudava, por exemplo, o outro lado do cérebro a começar a reaprender, ajuda a ensinar ou... eu acho, o que eu tinha entendido é que, por exemplo, o movimento de pegar aqui essa caneta, que hoje a pessoa com AVC não consegue, com o robô, o que faltava, o robô complementa, entendeu? Então, não é isso? Entendi. Não, mas a minha pergunta é assim... Você está perguntando da plasticidade cerebral, né? Isso. O que acontece, na verdade, é assim... Pode seguir. Pode seguir? Tá. O que acontece é assim, essa questão fisiológica, ela é um pouco mais complexa, mas na teoria, o meu cérebro recebe um feedback do meu corpo e ele manda uma resposta. Porque é um impulso elétrico. Isso. Não é isso? Então o impulso elétrico devolve. Isso. E ele me manda uma resposta para eu contrair determinadas musculaturas. Ou porque eu encostei aqui, tá quente, então eu encostei aqui, os receptores mandam, avisam que tá quente, e o que o meu cérebro faz? Ele faz eu tirar a mão, senão eu vou me queimar. Então, quando você coloca o paciente no robô, um paciente que não é completamente plégico, porque o paciente que... O que é plégico? Desculpa. Perdeu a conexão. Ele não... Quando cortou, por exemplo, a... Medula, tá. Então tem, por exemplo, os plégicos e os paréticos, que a gente chama. Plégico é quem cortou tipo um cabo, uma fiação elétrica. Então, seja, a medula não tem mais a conexão elétrica Eu cortei o cabo completamente. Entendi. O parético é o que tem o fio, e é aquele fio cheio de ramificações dentro. Tá. Eu cortei algumas, mas sobraram Mas algumas tem, entendi. Entendeu? Mas isso não é um caso para um AVC, não é um caso desse. Acontece do paciente do AVC ser plégico completamente, a lesão cerebral foi tão grande que ele não tem mais conexões determinadas. Alguns não falam mais. Entendi. Outros têm questões cognitivas permanentes. Outros têm questões motoras. E aí motoras só de braço, ou só de perna, ou ambos. Né? Acontece. Entendi. E aí o robô, ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar a movimentar, mas aí você fala, poxa, mas aí você tira do robô, volta tudo. Por isso que eu perguntei da história do cérebro, porque para você poder teoricamente, na minha cabeça, recuperar, alguma parte do cérebro tem que voltar Isso chama plasticidade, Entendi. né? Então, assim, você começa a refazer as conexões, e muitas das conexões, elas são refeitas por outro caminho. Ah, que legal. Então, o robô é assim, você coloca, aí ele tá conseguindo medir, enfim, né? Existem os receptores que vão ver o quanto que o paciente está fazendo e o quanto que ele precisa ajudar. E a intenção é que você cada vez dê menos ajuda para que a pessoa... Então, você vai reduzindo a ajuda do robô para ver se a pessoa realmente está usando... E aí, a própria redução da ajuda faz com que a pessoa vá recuperando musculatura, articulação, enfim, né? Mas assim, é mais complexo do que isso, mas é meio... Não, mas eu acho que assim, pra leigos como a gente deu pra entender. Muito. Ficou muito legal. Isso, assim. Perfeito. Ficou perfeito. E aí, assim, obviamente, a gente... eu costumo falar, né, que as lesões quando a gente tem 20 anos são diferentes das lesões que a gente tem quando tem
E nem não cheguei é só ainda. idade, Não né? é 40. Eu não cheguei ainda. Então é 50, né? Mas tudo bem. Não, 50. Não é só idade. 49. É tipo condição muscular, né? Um atleta que sofre um acidente de carro, sofreu um traumatismo craniano, é diferente de um senhorzinho, nem por conta de idade só, é por conta do corpo, do músculo, né? Entendi. Não, mas aí a minha pergunta é assim, os tipos de lesões que existiam há 10 anos atrás são muito diferentes das lesões que você trata hoje? Assim, os pacientes que chegam para você com as queixas, assim, há 10 anos, quando você começou, né, o tipo de queixa que chegava até você é muito diferente do perfil de tipo de queixa que chega hoje ou não tem muita diferença? Olha, hoje, especialmente, mas isso é uma opinião minha, né? Particular e profissional minha. Não sou baseada em estudos para responder isso. Mas hoje, principalmente depois da pandemia, as pessoas... Não só depois da pandemia, né? Tem a questão da tecnologia dos celulares, que estão aí há um tempo e tal. Mas após pandemia, o fato da pessoa ficar muito em casa. E, na verdade, quando você está num escritório, querendo ou não, alguém montou aquilo com aquele objetivo. Então, dentro de um ambiente de um escritório, mesmo que seja o mais precário, existe um mínimo de ergonomia e tudo mais. O mínimo, né? Porque, assim, tem alguns lugares que só por Deus, né? Mas... Alguém ali pensou, quando você está em casa e você tem que trabalhar em casa, muita gente se adaptou. Entendi. Né? Nesse início. Cadeiras aí. que você ficava 30 minutos Você sentada, agora você ficou 8 horas. Eu lembro que no começo da pandemia, eu morava até na outra casa lá, eu trabalhava na cozinha, né? Então, com a iluminação ruim, cadeira de cozinha, mesa alta. É isso. E aí, assim, eu acho que com esse início de pandemia que as pessoas estavam meio fazendo o que dava, muita gente começou a ter dor lombar. Então, e a dor o que? Não que elas não existiam antes, entendi, mas aumentou. O volume... Então, mas é dor o que? Qual que é o que a reclamação? É pescoço? Normalmente é cervical, então pescoço. Por que normalmente é cervical? As pessoas em casa, elas têm o quê? Elas têm um notebook, né? É difícil alguém em casa ter uma estrutura. E aí a pessoa passava o dia inteiro... Cabeça baixa. No note, Entendi. né? E lombar por conta da maneira como se Postura senta na cadeira, da cadeira ser e tal. Depois, muita gente começou a falar disso, as lives foram rolando, né? A pessoa foi pensando sobre isso. E tem muito paciente meu hoje que fala, nossa, Mari, durante a pandemia eu investi numa cadeira XYZ, porque minha cadeira de casa, não sei o que lá. Tem muita gente que não voltou ainda, né? E aí, quando as pessoas acho que foram percebendo que aquilo veio pra ficar, aí as pessoas foram se organizando. À medida que as dores foram aparecendo e até que a rotina em casa era aquela mesmo, né? Entendi. Então, assim, as dores existiam, mas o volume, pra mim, aumentou. É mesmo? Dessas questões, né? Tanto cervicais quanto É aquilo que a gente fala, a tecnologia às vezes ajuda muito, mas prejudica, né? Porque não foi feito pensando em complementar nesse caso, porque estava todo mundo em situação de contingência. Você se lembra que a gente conversou no outro podcast, né? Era situação de contingência, não era home office de fato. E aí as pessoas viram que aquela situação de contingência estava se estendendo demais, né? Não, mas eu digo assim, Julião, que a gente fala de o famoso celular, né? A cabeça, o pescoço. Cara, é impressionante. Outro dia, não sei, acho que no shopping ou no restaurante que eu entrei, cara, assim, de cada 10 pessoas, 9, acho que 8, 9 tá com a cabeça baixa, olhando pro celular. Sim. Isso não é natural. Não é nosso natural ficar assim. Não. Nosso natural ficar olhando pra frente, pro né? horizonte. Pro horizonte. E isso com certeza deve causar... E eu fico pensando na minha filha que tem 3 anos, né? No Du Edu. também tem 4. Imagina, eles vão crescer... É que a gente pegou esse negócio de celular... 15, 16 adulto, anos não. E nem tinha rede social, né? Você com 15... O meu celular era pra telefonar só, era pra isso que ele funcionava. Que eu achei engraçado que você falou que você começou a usar o celular com 15, 16 anos, né? Eu tava mais ou menos... Com uns 20 e poucos. Não, celular eu já tinha 20... quase 30, acho. Não, cara. Foi? Não, o primeiro celular que eu tive contato eu ainda tava na faculdade. Que levantava a anteninha, né? Que foi quando lançaram a rede de células lá em Fortaleza. Que ela chegou depois daqui, né? Bom, foi.
Mas mesmo o celular da nossa época, né? Quando ele surgiu pra gente... Era só de telefone. Mas olha que coisa legal, Mário. As pessoas hoje trabalham no celular. Então, esse é o ponto, tá? Eu participei de um treinamento, né? Recentemente, eu até comentei com o Julião. E foi uma coisa interessante, a gente teve uma palestra de um executivo da Apple. Que legal. E foi super legal a palestra dele. E uma das coisas que ele falou que mais me chamou a atenção, que ele falou assim, gente, quando Steve Jobs ele inventou o smartphone, o smartphone não é um aprimoramento, uma evolução do celular, do telefone. Ele é uma evolução do computador. Uau. Ele foi pensado para ser uma evolução do computador, não do celular. E é verdade, porque hoje, se você quiser, tanto é que tem os decks da vida, que você coloca o celular, você coloca um teclado, um mouse e você trabalha do celular, literalmente. O processamento, eu tenho certeza, o meu primeiro computador pessoal que eu tive foi o... como é que chamava aqueles 56... XT. Não, o outro. 542, 56... Como é que era? 486. 586. O Danilo aí. Tudo bom? Temos visitas ilustres aqui. O Pentium, né? Depois chegou o Pentium, mas assim, na época, acho que eu lembro que eu tive um 286, se eu não me engano, tá? Você acha que nem sabe o que é isso. Eu não peguei. Tinha um TK-82, você conheceu o TK-82? TK-82 TK-82. Esse é antigo. Esse não tinha nem sistema operacional. Não, claro que tinha, só que o tecladozinho era daquele de membrana, assim. Ele era desse tamanhozinho, assim. Não é, o TK não é aquele que... Não, mas era o TK-85, que era o pretinho de teclinha. Então, que não tinha nem sistema operacional. Que rodava só o Basic. Você rodava o Basic. É. Você não sabe nem o que é isso, desencana. Sei, mas o meu primeiro computador mesmo, com tela, teclado, tal, mouse, né? Eu tenho certeza que esse meu celular que tenho na mão tem 20 vezes o poder de processamento e do armazenamento que ele tinha lá. Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho... Então, realmente, o celular, e é isso que a gente fala, né? Os problemas que aparecem, as dificuldades que a gente tem, né? A tecnologia ajuda em alguns pontos, mas prejudica, por exemplo, parte da saúde, né? Eu fico muito preocupado, por exemplo, que as crianças hoje em dia ficam... Tem muita criança que vive à base de computador, de videogame, celular e... Cara, é meio... E tem a questão visão também, né? Eu ia falar isso agora. Que ficam tudo em telas pequenas. Porque o olho não é preparado, né? Nem pra luz, nem pro tamanho da tela, né? Mas porque lá em casa eu incentivo muito a sempre jogarem... Jogar na tela grande. Né? Mas e aí, Mário, assim, e falando de coisas de tecnologia no teu dia a dia, qual foi o maior equipamento que você falou, caraca, esse aqui... Você tem algum que você lembra? Você fez muita diferença e que eu não tinha antes? Eu acho que esses robôs, no geral, fazem muita diferença, né? Dentro de um consultório, quando você pensa assim, num ambiente menor, a gente tem alguns lasers hoje em dia, né? Que são super sofisticados, que melhoraram aí processo de cicatrização, né? Eu lembro quando eu fiz faculdade que o laser era um trambolho e a canetinha, assim, você não podia, era super frágil, né? Ninguém podia... A canetinha é o que você aplica, isso? E assim, hoje é totalmente diferente, né? Assim, são lasers minúsculos, às vezes são uma pistolinha, sabe? E eles têm tanta ou melhor função do que... Não é que eles não existiam, eles só... se aprimoraram. Mas esse tipo de tecnologias tops são caras, né? São caras. Muito caras. E eu também acho, Fá, que tem uma outra questão que eu falo muito para os pacientes, assim. Às vezes fica tudo muito comercial, né? Então, assim, nem sempre o que é top e o que é mais caro é o que é realmente o melhor. Né? E as pessoas começam a vender serviços baseados no que elas têm de equipamentos, né? E eu ainda, como fisioterapeuta, eu ainda vendo as minhas mãos. Então, por exemplo, o meu serviço, eu vejo muita gente assim, meu valor é tanto, daí se eu usar o laser vai custar tanto, se eu usar o ultrassom, não sei o que lá, se eu usar não sei o que vai custar... E as pessoas vão agregando valor àquilo. Não, a minha visão é, o meu valor, o meu serviço é esse, custa tanto que é a minha hora. O que eu precisar agregar... Eu vou usar. Eu vou usar. Se eu não precisar usar nada disso, não tem problema. Se eu não precisar usar. Entendi. E as pessoas assim, mas você não vai pôr o laser, mas você não vai...
Não, eu tenho laser, mas eu não vou pôr. Porque Entendi. agora não é Porque o para momento, você tal, não tal, é tal. adequado, né? Para você não precisa. E assim, parece que um pouco da tecnologia também vem só para agregar valor aos serviços. Pode ser que eu esteja muito enganada. Essa é uma visão que eu tenho com algum grupo de pacientes que eu atendo, né? E as pessoas querem pôr cada vez menos a mão, Entendi. né? E aí elas estão... Vamos combinar que, assim, é desgastante, né? Eu fico imaginando Super, o dia inteiro, fisicamente, fisicamente para você, o dia inteiro, É. manipulando, né? Fazendo o movimento, tipo, só aperta a canetinha Então, aqui. Mas eu acho que aqui tem isso. um outro conceito, pelo menos foi o que eu entendi, que é a questão de usa um outro sobrenome. Você lembra do sobrenome que eu sempre falo? Da empresa? Que a gente sim. usa. É que a gente brinca que assim, a gente trabalhou, sei lá, uma empresa que a gente não trabalhou, tá? Toyota. Então, normalmente quando você se apresenta, eu sou Fábio da Toyota. Eu tenho o sobrenome Toyota, Fica o né? sobrenome, Fica o sobrenome da exato. empresa. E aí, muitas vezes, são profissionais que não têm o sobrenome, né? Eles ou não têm tanto conhecimento, ou não criaram muito A rede, nome, ou credibilidade e então tal. ele vende o nome do laser, né? Não, mas é... Isso, né? Não, mas é porque aí você vai ter laser, você vai ter ultrassom, então não tem problema que eu não tenha competência. Você vai estar com isso. coisas que foram pensadas por alguém que sabia muito. Mas a minha visão é que a essência do negócio... Só puxa um pouquinho para você o microfone. Aqui. Isso. A minha visão é que a essência do negócio para o fisioterapeuta é você ter um olhar individualizado, você poder fazer uma boa avaliação. Sim, sem dúvida. E depois você vai simplesmente decidir quais são os recursos que vão te Mas ajudar. acho que essa é a maneira correta de você Essa atender, é a né? minha opinião. E volta àquilo que eu tinha falado, que é complementar e não substituir. Exatamente, Né? O seu conceito, você usa a tecnologia para complementar. Se Isso. precisar algo que o laser consiga acelerar, você vai usar. Senão, você não vai usar. Já esses outros que você deu exemplo, eles substituem. Olha, você não precisa da minha mão de terapeuta, porque você vai ter o laser tal, você vai ter o ultrassom tal. Não, e às vezes o paciente faz o primeiro contato por WhatsApp ou por telefone. Eu nem conheço pessoalmente. E aí a pessoa começa a perguntar, não, então, mas como que funciona a sua sessão? Mas você usa não sei o quê? Você usa não sei o que lá? Escuta, mas eu nem te conheço, eu não te avaliei. Como é que eu vou falar pra você que eu vou usar, que eu não vou usar, se eu o vou precisar? hipocondríaco de Entendeu? plantão. Porque Talvez não, porque já foi vendido para ele, É né? Os isso. outros que ele ligou, Pode disse, olha, ser, porque eu uso isso, pode uso ser, isso, pode uso ser. E isso. nem é os outros que ele ligou. É o Instagram que ele tá vendo Claro. de fulano, Verdade, fulano. verdade. E a pessoa tá vendendo aquilo, entendeu? Exato, é verdade. E aí você fala que não, eu vou te conhecer, a gente vai... E aí a gente vai definir. Mas eu não preciso, mas não é imprescindível? Não é. Pro né? teu caso, Então não, né? É, que nem as propagandas de TV, né? O AB Shaper, não sei o que. Você olha aquela propaganda, é maravilhoso, né? Porque os caras sarados, as meninas com a barriga trincando. Aí você já imagina, não, vou comprar, eu não vou precisar fazer nada. Isso, a minha gordura vai embora. Vai embora Exato, porque, né? Então, assim, Né? o produto pelo produto não tem sentido nenhum, né? É isso, né? Então eu acho que tem essa questão aí de vender as coisas, as pessoas acham que é aquilo, e se não for aquilo, tá errado. Uhum. E não é assim, né? É verdade. Mas isso é uma prática, você percebe que é uma prática normal da maioria, ou é a minoria que trabalha dessa maneira, assim? Como eu? É. Tem muita gente que trabalha como né? eu, mas também tem muita gente que trabalha diferente. Entendi. Assim, E eu lembro na época, voltando à época do hospital, né, quando vieram os robôs, porque eu lembro que o primeiro treinamento com o Locomat que eu fiz foi em 2012. E veio da Suíça, só tinha um lá e um em outra instituição em São Paulo e tal. E aí vinha paciente do Brasil inteiro, como se aquele negócio Fosse Milagre. fosse resolver a Entendi. vida das pessoas. Entendi. E por um bom tempo até a mídia mesmo, né, os jornais e tal, faziam esse tipo de Vendia propaganda. isso, Essa associação, né? Né? E não é Entendi. isso, né? Agora você me citou Suíça, me deu curiosidade. Porque normalmente, assim, dependendo do tipo de equipamento, você tem um país ou de uma origem que é mais... Ou é mais famosa pelo aquilo, né? Você pega instrumento musical. Tá mais na frente. Estados Unidos, Japão tem instrumentos musicais muito bons, né? Você pega, dá um exemplo aí, tecnologia de automação residencial, americanos, chineses, talvez. China. Né? China, né? Quando a gente fala de equipamento de tecnologia para recuperação, fisioterapia, essa área médica, tem algum país que é referência de criar, de inventar, ou
surge de diversos lugares? É muito variado. Eu lembro, e foi curioso pra mim, que essa empresa específica que fazia os robôs pra gente, né, lá, tanto os de membro superior quanto os de membro inferior, era suíça, né? E veio, na época do treinamento, um cara que a gente ficou imerso pra treinar com ele e tal. Mas tem também muito que vem dos Estados Unidos. Assim, eu não lembro muito de coisas muito da América do Sul, assim, né? Normalmente não. Mas não é um lugar específico. E aí depende muito também de pra quê, do que especificamente, né? Os equipamentos de reabilitação, de eletroterapia, por exemplo, que a gente fala, já tem um lugar no Brasil desenvolvendo também, né? Então não existe nenhum país que é uma referência em fisioterapia. Na minha área, não. Tá, entendi. Não lembro de ter, assim... Eu na minha cabeça... Olha que coisa de doido, né? Eu sou cabeça de consumidor aqui. Na minha cabeça, a Alemanha era mega, porque... Por causa da Siemens? Não, por causa do Pilates. Porque quem inventou foi um médico alemão, mas né? o Joseph, ele é alemão, mas o primeiro estúdio dele foi em Nova York. Ah, é mesmo? Olha, eu não sabia. Na verdade, ele desenvolveu o primeiro estúdio em Nova York. Ele foi... A história dele é interessante. Ele foi... prisioneiro de guerra. Caraca. E aí, quando ele tava na prisão, ele começou a se exercitar, porque ele já era uma pessoa que se exercitava. Mas ele era prisioneiro de guerra... Alemanha. Então, mas ele era alemão, prisioneiro de guerra dos americanos, é isso? Dos aliados. Ah, tá, entendi. Isso. Eu acho que é isso, tá? Não pode ser que eu esteja enganada, mas eu lembro que eu estudei um pouco dele. Quando eu fiz a formação. E ele usava as molas dos colchões da prisão. Olha que legal. Pra criar uma resistência. Pra poder fazer os movimentos. Exercício. Tanto é que o Pilates, o estúdio, né? Um estúdio de Pilates, ele é todinho só de molas, né? As resistências são nas molas. Olha que legal. E aí ele casou com uma bailarina, se eu não me engano. E ambos em Nova York montaram um estúdio de balé, de dança, de tal. E ele montou o estúdio dele, que daí depois pegou fogo. A história dele é meio trágica. Mas foi em Nova York o primeiro estúdio, apesar dele ser alemão. Você viu? A tecnologia tá na mola. Aí nesse caso. Exato, né? Verdade. É até hoje, então, né? Porque... Mas por isso que eu falo, a tecnologia não necessariamente é uma coisa high-tech. Exato. Né? Robô, futuro. Não. A tecnologia pode ser uma coisa simples, mas que pode mudar e melhorar ou aprimorar ou complementar a nossa vida, né? Isso mesmo. Isso legal. Interessante. Gente, nosso horário tá chegando ao fim. Muito obrigado, Mari. Obrigada a você. Obrigado, mas espero que você tenha gostado. E minha consulta? Você não disse que eu ia ter consulta? Então, não, mas daí a gente faz. Não, tô brincando. Mas sério, Mari, muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Espero que você volte, né? A gente falar sobre porque, como a gente sempre fala, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para Mari também, deixa aqui nos comentários. Pergunta que a gente vai encaminhar para ela. E se vocês tiverem muitas dúvidas, a gente faz um novo episódio aqui com as dúvidas. E lembrando que esse nosso podcast ele é patrocinado pela Oris Soluções de Consultoria. A gente é meio suspeito para falar, mas enfim. A gente queria agradecer muito de novo a participação de vocês e a audiência de todos vocês. Mari, de novo, obrigado. Obrigada a vocês, obrigado, Mari. Julião, meu amigo, obrigado. Até o próximo episódio. A gente se encontra no próximo, se Deus quiser. A gente se encontra no próximo, se Deus quiser. Um abraço. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau.